Eu vou utilizar o molde Natal Criativo da Angela Art, só a parte da cabeça. Um aviso, fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu fiz um bônus muito legal de miniaturas. Vou utilizar os olhos da Stalier, que é o R037PP, na cor azul. É um azul um pouco mais escuro. Vou fazer a marcação da boca. Esse aqui é um marcador que eu fiz com a tampinha que veio esses pincéis finos. Você corta mais ou menos no meio e fica do tamanho de uma boquinha. Um recado importante sobre esse tipo de cabeça, tá vendo que ela não é retinha? Ela tem tipo uma ondulação, tá vendo? Na hora que você for colocar o olho, você tem que colocar o olho um pouquinho mais para baixo dessa ondulação. Não pode ser para cima, que se você botar para cima, não vai ficar legal a aparência da bonequinha. Aí você coloca mais ou menos no meio dessa marcação. Vou deixar a cabeça secar e agora eu vou fazer o corpinho com esse molde que é da Artes da Cris, Fofuras Mini da Aurinha. Vou pegar a massa na cor de pele e vou colocar ali na parte da perna. Passo um pouco de cola na parte das pernas. A cola que eu estou utilizando é PVA extra da Cascorês. Esse vestido tem um babado, então a parte do babado eu vou fazer de branco. Com essa esteca que tem um boleador na ponta, eu vou ajeitando ali o babado para fazer o desenho certinho. Se você não tem esse tipo de esteca, pode ser até com cabo de pincel. Eu escolhi a cor vermelha para poder fazer o restante do vestido. Ele fica assim com a parte do babado branco para baixo, né, na parte de baixo. Tô ali ajeitando umas imperfeições que às vezes saem, né, na hora que a gente tira do molde. A parte de baixo fica assim, desse jeito, bem separadinho. Eu vou esperar secar essas duas partes. Eu já tenho aqui, que eu fiz no dia anterior, né, para poder montar aqui com vocês. Eu vou colocar agora um arame galvanizado número 20. Esse arame você encontra em casas de materiais de construção para poder ali unir a cabeça no corpo. Como o vestido está um pouco mais seco, acaba dificultando um pouco na hora de colocar o arame. Estou utilizando cola instantânea, essa aqui é a 793 da Tech Bond. Resolvi botar a cabeça dela um pouquinho mais de lado para dar um charme na peça. Para fazer o bracinho, eu estou utilizando o molde Estilosas, que também é da Angela Artes. Eu uso muito esse bracinho.
Esse braço ficou com uma sujeirinha, então eu vou refazer. Vou passar o blush, esse aqui é da linha Blush da Saramanil, na cor Pink Penelope. Agora eu vou testar para poder escolher a forma que eu quero colocar esse bracinho. Eu sempre faço isso antes de escolher a posição do braço, eu não vou logo colando. Claro que depois, quando a gente faz várias do mesmo modelo, a gente já vai fazendo direto. Mas a primeira não, eu sempre testo antes. Agora chegou a hora de fazer os cílios e a sobrancelha, né? Eu vou utilizar uma tinta PVA, ela na cor marrom. Eu coloco um pouco de tinta na minha mão, eu utilizo também água pro pincel poder deslizar. Agora eu vou fazer umas pintinhas no vestido. Tô usando a tinta branca PVA e um palitinho. Para fazer a parte do cabelo, eu vou utilizar a massa chocolate, que é da Fabi Rodrigues, mas está misturado com um pouco de branco. Vou fazer a parte de trás do cabelo.
Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Para fazer a parte da trança e da franjinha, eu tô utilizando esse molde que é da Arte da Cris, Cabelinhos 13. Mas se você não tiver molde de cabelo que faça trança, tem um vídeo aqui no canal, um passo a passo, do aplique da Elsa. E nesse aplique eu ensino a fazer trança sem molde. Para fazer o chapéu, eu estou utilizando um pouquinho de massa ocre com branco e faço algumas marcações. Depois eu viro na diagonal e faço marcações para ficar como se fosse xadrez. Faço pequenos cortezinhos na beirada, em toda a volta do chapéu. Com uma bolinha de massa nessa mesma cor, eu vou encaixar a parte de cima do chapéu. E vou fazer as mesmas marcações que eu fiz na parte da aba.
Esse chapéu ele é bem pequeno mesmo, porque ele vai cobrir só uma parte da cabeça do aplique, não aquele chapéu que fica na cabeça inteira. Infelizmente ocorreu um erro aqui e não gravou a parte que eu colei o chapéu na cabeça do aplique, mas não tem erro não. Eu só acrescentei também um brilhozinho de strass na ponta do chapéu e coloquei essas flores na parte de baixo do vestido, com esse molde aqui da Fabi, chamado Microflores. Vou mostrar para vocês aqui como eu fiz. Esse molde é um molde de detalhe mesmo, ele é muito, muito pequenininho. Aí eu coloquei 3 dessas florzinhas no vestido. Se você não tiver esse molde, você pode colocar aqueles fimos, né, em formato de flor, né? Colocar um detalhezinho, um lacinho também fica muito fofinho. Para o sapatinho, eu tô utilizando do molde estilosos, né? O molde que eu tirei os braços. Ele vem 2 tipos de sapato. E assim ficou a nossa caipirinha. Eu adicionei umas pintinhas no rosto dela. E agora vamos para o bônus. A primeira miniatura vai ser o balde de pipoca. Vou pegar um pouco de massa vermelha. Eu vou abrir essa massa numa espessura não muito fina. Depois eu vou utilizar um cortador quadrado. Mas se você não tiver cortador quadrado, você pode cortar com a tesoura mesmo. Vou cortar aqui na diagonal, dos 2 lados. E faço um corte reto na parte maior. Com a massa branca, eu vou fazer 3 bolinhas bem pequenininhas e vou unir as 3. Eu faço várias bolinhas dessa e vou unir. Depois que eu unir as 3, eu vou pegar aqui uma esteca que tem um boleador na ponta, mas pode ser qualquer tipo de esteca, para fazer essa união e amassar esse meio. Vai ser o meio da pipoca. Ela fica assim, nesse formato mesmo de pipoca. Feito isso, vou passar um pouquinho de cola ali naquele balde de pipoca, né? E vou colando e ajeitando as pipocas. Vou pegar agora o pó brilhante dourado da Saramanil. Se você não tiver esse pó, você pode utilizar também tinta
tinta comum PVA, essa aqui amarela, para poder fazer o detalhe do meio da pipoca, como se fosse um efeito de milho. Eu vou preencher essa parte do meio de cada pipoca. Estou usando cotonete, mas se você fizer com tinta, você pode preencher com um palitinho mesmo ou com um pincel bem fino. E assim ficou a pipoca. Depois que secar, você pode adicionar umas listras com a tinta branca na parte vermelha. Para fazer o milho, vou pegar um pouquinho de massa amarela, vou fazer uma coxinha, vou achatar essa coxinha na mesa e faço marcações de forma lateral. Viro do outro lado e faço as mesmas marcações laterais também. Com a massa agora num tom verde mais claro, eu vou fazer as folhas que ficam em volta do milho. Para fazer a massa do amor, eu vou pegar um pouquinho de massa vermelha, eu faço uma bolinha e eu vou fazer uma marcação no meio dessa bolinha, como se fosse a parte de cima da maçã. Só que como é maçã do amor, ela fica de cabeça para baixo, então eu vou colocar ela de cabeça para baixo também. Agora eu vou pegar um pouquinho de uma massa ocre, não é massa pura, é misturado com branco, mas é um pouquinho só para poder fazer a parte do palito que tá segurando, né, a maçã. Para dar um brilho na maçã do amor, eu vou utilizar a base de unha, mas o ideal é passar a base só quando a peça estiver mais seca. Eu tô fazendo direto aqui para mostrar para vocês. Então, essas foram as 3 miniaturas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou medir aqui pra vocês verem que eles são pequenininhos, são perfeitos mesmo para colocar na mão das bonequinhas. Eles ficam entre 1,5 até 2,5 centímetros. Até o próximo vídeo.